Shalom, Ha-Shalom Adonai. Seja bem-vindo ao programa Voz de Israel. Baruch Haba, bem-vindo ao Voz de Israel. Nós estamos dando início ao nosso programa e nós vamos continuar com a série O Criador e a Morte. No programa passado nós abordamos esse tema, começamos e nós hoje vamos dar continuidade a esse programa, esperando que você esteja conosco e possa aprender mais sobre essa coisa que tem trazido tristeza e abalado os corações de quase 100% de todas as pessoas da Terra, desde que o mundo existe. A morte é algo indesejável para quase totalidade das pessoas. E dizemos isso porque tem pessoas que vivem uma vida e que preferem a morte. Tem gente buscando a morte e não tem encontrado. Mas, via de regra, as pessoas não desejam essa morte. E nós vimos no programa passado que do Gênesis Bereshit, a origem das coisas, na metáfora da Bíblia, onde o Criador, e você crendo ou não, trouxe a mensagem de que existia uma árvore do conhecimento do bem e do mal, existia uma árvore da vida num jardim que era o paraíso. Uma metáfora para dar início à vida como ela começou nesse planeta, ainda que você duvide disso, mas tem uma lição, tem um ensinamento. Lá há uma ordem. Você pode comer de tudo, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, se você comer dela, você morrerá. E nós falamos a tradução verdadeira, original do hebraico, que é comendo, morrendo, morrerás. O homem comeu e morreu paulatinamente. E assim as pessoas têm morrido paulatinamente de acordo com o que elas têm feito, têm praticado nessa terra. Elas têm se alimentado de coisas que não são boas para o seu corpo, têm praticado coisas que não são boas para o seu corpo, e aí por diante, até chegar o dia de ela pagar com a morte, porque a morte de verdade é a transgressão da lei, é o salário que vem pela transgressão da lei, que é o pecado. Muita gente, como falei no programa passado, não entende o que é pecado. Nós estamos tentando passar isso para você nesta série. Então você não pode perder, não saia daí. Mais uma vez convido você a assistir o filme e convida você e a sua família a estar conosco na viagem imperdível a Israel em 2017. Não saia daí. לשוני הולך איתי אם לא אזכרכי אם אשכחך ירושלים תשכח ימיני תדבק לשוני הולך איתי אם לא אזכרכי אם לא אעלה אם לא אעלה את ירושלים. Você, mais uma vez, assistiu esse vídeo, convidando você e a sua família a estar conosco nessa caravana imperdível a Israel 2017. É um convite que você não pode refutar, não pode deixar para depois. É uma oportunidade única, aproveite. Você tem 10 vezes para pagar sem juros no cartão, tem até 7 vezes sem juros no boleto. Faça a sua inscrição e vamos conhecer a Terra Santa, a terra que o Criador do céu e da terra
está comprovado que realmente existe, porque a Bíblia fala sobre ele e se confirma sobre esse povo e sobre esse país, está lhe convidando. Eu creio que você deve ser um chamado e certamente escolhido para estar no seu aula. Então, mais uma vez, nosso convite. E dando sequência ao nosso programa, hoje, continuando a série O Criador e a Morte, vamos falar, como falei a você no programa passado, terminei dizendo que nesse programa iríamos falar sobre os tipos de morte, vamos definir o que é morte e os tipos de morte, as mortes que o ser humano pode sofrer. Isso você vai aprender hoje no programa de hoje, o programa 152 da série Alva de Israel. Nós vamos lembrar a você que todo pecado é desobediência, é infringir a lei, é transgredir a lei. As pessoas desobedientes, elas são pessoas irreverentes, pessoas que não respeitam nem pais nem mães, submissas, todos aqueles adjetivos que estão em segunda carta que Paulo escreveu, na segunda carta que Paulo escreveu a Timóteo, capítulo 2, capítulo 3, a partir do verso 1 ao verso 9, por aí, você vai ler esse capítulo na sua casa, mais uma vez rever o que caracteriza essas pessoas, que também Paulo escreve na carta aos Romanos, primeiro no capítulo 1. No final do capítulo 1, Paulo fala sobre as características desse tipo de pessoas que estariam habitando nos últimos dias no planeta. E isso, com certeza, é a razão. Você vai ver na sequência desse programa sobre a morte, a razão da morte de várias pessoas, e da maioria das pessoas que estão embaixo do sol nesse planeta. Então, vamos começar definindo para você hoje o que é morte. Na verdade, o que é morte? A morte, ela pode ser definida do ponto de vista tanatológico, que é da ciência médica, e da parte religiosa, a parte espiritual. A parte tanatológica da ciência médica, a morte é o que? É a ausência de vida pela parada cardiorrespiratória e não há mais vida naquele corpo. O corpo vira um cadáver. A morte se caracteriza pela parada cardiorrespiratória irreversível. Isso é estado de morte. Parada cardíaca, cardiovascular e respiratória irreversível. Isso é igual a morte, na tanatologia. E espiritual, nós vamos ver que na definição de morte espiritual, a morte está na alma, que é a alma, porque o homem, na verdade, é uma alma vivente. O Eterno, quando criou o homem, fez um corpo da terra. O homem é composto de terra, por isso ele volta à terra. Nosso corpo é terra, os elementos da terra estão no nosso corpo. Voltaremos à terra, porque dela viemos. Isso aqui, ninguém, por mais incrédulo que seja, pode negar. Isso é ciência. Voltaremos para lá, alma vivente. O Eterno soprou o seu espírito, que é o pneuma, o ruach hakodesh, que é o Espírito Santo, e trouxe a vida a essa alma que habita e faz aparecer, que faz glorificar ao Eterno. Porque o homem, a criatura humana, é o único ser vivente que faz glorificar a Deus, que glorifica a Deus, que mostra que Deus existe. A obra de Deus se manifesta através dos homens, da humanidade. Essa é a verdade, particularmente dos homens, porque tudo que existe nesse planeta e construído foram os homens que construíram. Não tenho dúvida disso. As obras, as grandes obras, tudo que existe de ciência, o homem, Deus deu a ele essa sabedoria, porque Deus se manifesta através desse ser que ele criou para manifestar a sua glória. Então, essa é a definição de morte. E veremos hoje quantos tipos de morte nós temos. E você vai pensar, meditar e ver, observar, entender que morte você deseja, que morte você gostaria de ter para você e para sua família. Que tipo de morte você gostaria de ter e sua família também. É isso que eu quero mostrar a você com os tipos de morte que você e eu podemos ter. Do ponto de vista tanatológico, da tanatologia, do estudo que mostra a morte como ciência, um estudo pela ciência, onde se faz a autópsia, se faz a verificação do óbito através do SVO, são dos serviços de verificação de óbito, e também através do IML, que é o Instituto de Medicina Legal, que verifica a causa morte de mortes violentas, que é para onde são encaminhados os corpos, os cadáveres de quem morre de morte violenta. E o SVO, pessoas que morrem de morte aparentemente natural, vai para esse tipo de serviço para
se dá o diagnóstico da morte. Essa morte é chamada morte corporal ou física. Essa morte corporal ou física. E essa morte, ela pode ser dividida em duas partes. Ela pode ser a morte que a pessoa tem pela parada cardiorrespiratória irreversível, morte definida, confirmada e o cadáver é encaminhado para o sepultamento. Há também a morte corporal, que não é corporal, é a morte cerebral, a morte física, mas cerebral. O cérebro da pessoa para de funcionar. É a chamada descerebração. As pessoas estão descerebradas, mas seu coração continua batendo à custa de medicamentos cardiotônicos e drogas vasoativas, para que o coração continue batendo e a respiração funcione através do pulmão artificial, através dos respiradores que se tem nas UTIs espalhadas por toda a Terra. Esse é o tipo de morte também, é uma morte cerebral que certamente é uma morte que muitas pessoas não desejam para ninguém, não sofrem nem para si só, porque é uma morte onde as pessoas estão vegetando, elas estão apenas funcionando o seu coração, os pulmões e os seus órgãos por causa das drogas que são administradas. Mas essa pessoa não ouve, não fala, não se mexe, é um ser vegetativo. Isso com certeza traz muita morte para as pessoas que observam esse tipo de gente, que é principalmente da família. Quem lida com isso diariamente já está tão acostumado que não faz diferença nenhuma. Está lidando, é o profissional que lida com esse tipo de paciente, mas é uma pessoa morta, tecnicamente morta, ela não existe mais. Está apenas ali um corpo vegetando e tem pessoas que passam anos e anos nessa condição, trazendo dor e sofrimento para os seus familiares. E ninguém pode dizer que elas não estejam sofrendo, porque há de se lembrar que existe, do ponto de vista espiritual, o homem tem ouvidos espirituais e tem também, do ponto de vista físico, tem o ouvido físico que ele pode ouvir. O ouvido físico pode ouvir, mas não pode entender. O ouvido espiritual, ele ouve e entende. É diferente. Então, há pessoas que podem estar nesse caso, nessa situação, e só elas e o Eterno sabem se estão ouvindo, estão vendo o que está acontecendo ao seu redor. Há pessoas que creem que realmente a alma sai do corpo, que o espírito sai do corpo, assim que dizem, ficam vendo, depois voltam e tem tanta história, você já deve ter visto isso por aí, mas do ponto de vista médico funciona dessa forma. Então esse é o primeiro tipo de morte, a morte física, e pode estar total, com a parada cardiorrespiratória, e pode estar cerebral, onde a pessoa apenas vegeta. Essa é a primeira morte. A segunda morte, tipo de morte que a Bíblia fala, a primeira morte que é essa corporal, a segunda morte que é a morte que você vai morrer, que a pessoa vai morrer depois da ressurreição. Ressurreição é uma coisa que é discutível. Muitas pessoas não creem em ressurreição, inclusive judeus. Há judeus, principalmente os judeus saduceus, não criam na ressurreição. E ainda hoje há pessoas em Israel que não creem na ressurreição. Mas os judeus, que são fariseus, os judeus que são ortodoxos, que creem na Torá, que vivem pela palavra no Taná, creem que há ressurreição e também que quando a pessoa morre, a sua alma permanece no seu corpo até 3 dias e sai do seu corpo, estando ainda na terra, durante 7 dias. Isso é uma crença da tradição judaica, que a pessoa morreu, teve uma parada respiratória, não tem sinal vital nenhum, vai ser sepultada, mas a sua alma permanece até o 3º dia e o 7º dia ela ainda continua debaixo desse sol desse planeta. E depois é que ela vai para algum lugar, uns chamam de Guerrinon, outros dizem que vão para o paraíso. Isso não se pode afirmar categoricamente, porque isso é especulação, isso é crença de cada um que você deve respeitar, como eu respeito também. Claro que nós sabemos que a vida é eterna e a eternidade com Deus, quem sabe é Ele, e isso eu já disse, não discuto e não comento isso com ninguém, porque isso é um assunto muito polêmico e muito discutível, que pelo contrário não traz nenhum crescimento a ninguém, apenas traz contendas e discórdias e acaba em inimizades. Não vale a pena entrar nesse assunto. Então, temos essa segunda morte, que é o segundo tipo de morte. E nós estamos aí vendo a morte corporal, a morte cerebral, 2, a morte agora que é da alma,
da alma no sentido de que ela vai embora, sai do corpo, o corpo tá, que é essa morte que vai para o Guerrinon, que para muita gente é, na igreja católica, é o purgatório. Não é à toa, como disse, que a igreja católica tem a missa sétimo dia. Por quê? Porque isso vem da tradição judaica. De onde surgiu a igreja católica? De onde surgiu a igreja oficial? Surgiu do judaísmo. Surgiu de outro lugar. Saiu do judaísmo messiânico, do judaísmo que crê no Messias, o Yeshua Ben Yosef. Daí, eles têm que crer nesse tipo de coisa. Não é de se espantar nada demais para se entender que isso faz parte da religiosidade das pessoas. As pessoas são religiosas, desde que o mundo existe. O politeísmo é religião. E as pessoas vivem disso até hoje. Isso a gente não discute. Estou falando aqui de morte e a morte com relação ao Criador. Porque ela existe, nós vamos ver no decorrer dessa série falando sobre o Criador e a morte. Então, você viu já 3 tipos de morte. 3 tipos de morte. Nós agora vamos falar de uma quarta possibilidade de morte, se você crê ou não crê. Isso é uma coisa sua com o Criador, com a Eterna, Criador do céu e da terra. Mas antes que eu fale desse quarto tipo de morte, quero lembrar a você que essa primeira morte, ela é relatada na Bíblia e vai trazer a primeira ressurreição. Eu quero ler Apocalipse 20, verso 6. Diz assim, Apocalipse 20, verso 6, que fala sobre a primeira ressurreição, que fala da primeira morte e da segunda morte, que é a morte que a Bíblia anuncia, para quem crê, obviamente. Apocalipse 20, verso 6. Diz assim: felizes e santos os que participam da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante 1000 anos. Essa é a versão da NVI. Vamos ler a mesma coisa aqui na versão do Brit Hadashah, versão hebraica, traduzida do português mais aproximada. 20, verso 6. Diz assim. Aqui. Fala, verso 6. Felizes e santos os que têm parte na primeira ressurreição, sobre eles a segunda morte não tem poder. Pelo contrário, eles serão Kohanim, sacerdote de Deus e do Messias, que reinarão com ele durante 1000 anos. Então, essa segunda morte está aqui relatada com a primeira morte também, segundo a Bíblia. Do ponto de vista tanatológico, da ciência, nós temos essa morte física, que pode ser total, pela parada respiratória, repito mais uma vez, e a morte cerebral, que a pessoa vai ficando um vegetal, vivendo somente com a função cardíaca, respiratória, à base de drogas. Você já entendeu bem. Agora, existe um quarto tipo de morte, segundo a Bíblia. Eu acredito que esse deva ser o tipo de morte que eu e você desejaríamos ter. Teria de ter, na verdade. Nós, necessariamente, teríamos que ter, se de verdade acreditamos que existe vida após a morte. Há pessoas que não creem na vida após a morte, pessoas que creem de forma: um reencarno num bicho, numa planta, ou eles não reencarnam, ou vão se aperfeiçoar. O Espiritismo prega esse tipo de coisa, você vai se aperfeiçoar em outro corpo e vai até chegar o 7º estágio de purificação e virar um santo que está em condições de estar no outro mundo perfeito. É a crença dos espíritos, você sabe disso. Agora, há pessoas que creem também, e se morreu, acabou. E vai viver a vida é essa, acabou, não tem outra vida. É a fé de cada um, você escolhe a sua fé. Mas para os que creem, deveriam crer, se não crer, é que existe uma quarta morte, que é a morte da carne, a morte do eu, o eu carnal, que é isso que o Eterno quer. O Eterno, quando criou o mundo, do jeito que existe, ele antes fez o Olam Rabá, o mundo perfeito. Por isso que diz que o mundo está firmado, a terra está firmada, o mundo está mais dilatado. No Salmo, no seu Salmo 95, ele fala sobre isso. O mundo está firmado e não poderá ser abalado. Por quê? Porque o mundo que ele fez, ninguém abala, é o Olam Rabá, o mundo perfeito. Ele começou as coisas e para agora está nos mostrando
como isso começou para chegar nessa nova parte. É aquilo que eu falei sobre o filme, que começa mostrando o fim e depois volta para o começo e vai chegando ao fim, para que se entenda por onde começou tudo. É por aí que a história da vida se processa. Então, esse Criador fez o homem perfeito e ele se perdeu, porque transgrediu, desobedeceu. Infelizmente, as pessoas estão cada dia mais desobedientes. Ninguém gosta disso, não toque, não faça, não manuseie, porque quem gosta da lei? Só os que amam a lei, porque andam de acordo com o Eterno, andam de acordo com o princípio das ordenanças, andam segundo Yeshua andou, cumprindo a lei do Eterno. Obedece a lei. Quem obedece a lei de Deus também obedece a lei do mundo. Quem obedece a lei de Deus, obedece a lei dos homens. Porque a lei foi feita para ser cumprida, não como dizem os doutos, os tolos, os tomados pelo engano, pelo certo engano pelo diabo, que lei foi feita para ser burlada, para ser quebrada. Isso é diabólico, mas as pessoas pensam assim, e isso faz parte da vida dela, da sua natureza. Mas lei foi feita para cumprir. Não existe, como disse, nenhum lugar na terra, nenhuma civilização, onde não houvesse lei. Em qualquer bordel tem lei. Por pior que seja o bordel, por pior que seja um lugar esculhambado, existe uma lei, uma ordem, uma regra. Isso é parte da vida. A vida nasce, tem regras. Não pode ser diferente. Mas tem gente que quer suplantar, que está acima do Criador, isso é todo Satanás. O diabo que, segundo a metáfora, a mitologia, como você entende, fez um homem, um anjo, que se transformou no diabo, que ele tentou tomar o lugar de Deus. E você deve ter visto pessoas, conhece pessoas que foram ensinadas por alguém e hoje tomou o lugar de quem ensinou e trata essa pessoa que ensinou como um qualquer. Não respeita, porque é espírito de Satã, espírito de Caim na alma das pessoas. Elas certamente pagarão caro. Não há quem faça nada de mal nesse mundo que não receba de volta. E você vai ver isso na sequência desses programas que nós vamos apresentar sobre a morte, Criador e a morte. Você não pode perder isso. Então, esse quarto tipo de morte é uma morte que você deveria desejar para ter a vida. Embora a Bíblia diga em Hebreus 9, 27, eu quero ler com você aqui, vou ler na versão NVI, Hebreus 9, 27, diz assim, sobre a vida, né? Vamos ver o que diz Hebreus 9, 27. Diz assim, 9, 27. Da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo. Isso é anterior, vem na Keradashá, isso é hebraica. Essa é hebraica aqui do Keradashá, Judeus Messiânicos, Hebreus, Judeus Messiânicos, 9, 27. Diz assim essa escritura, essa versão. Diz assim: da mesma forma que os seres humanos devem morrer uma vez e depois disso vem o juízo. Isso é o texto da Bíblia. Foi dado a homem viver uma só vida, depois vem o juízo. Mas a Bíblia diz que a vida que ele está recebendo é que essa vida corporal, aqui e agora, ninguém foi e voltou. Não existe esse que foi e voltou. Já que você conhece alguém que foi e voltou, não existe isso. Você vê algum espírito a falar com quem foi e voltou, que está de volta aqui, ou o espírito a falar com alguém que fala do futuro para ela? Fala do passado, fala de coisas que as pessoas conhecem, mas isso não tem fundamento bíblico nenhum, nem racional para as pessoas. Mas tem gente que crê, e é a fé de cada um. Mas a verdade é que o homem foi para viver um corpo, ele tem uma só vida, mas nós temos 4 tipos de morte. E essa morte que eu estou falando aqui é a morte do eu, a morte carnal, é a morte que você nasce de novo, quando você volta ao estado original por receber o Espírito Santo do Eterno, o Espírito do Eterno, o Ruach HaKodesh. Esse entra na sua vida e transforma você. Você vive a vida e você está no mundo de pecado, sendo um pecador, mas não peca, porque essa é a verdade. Existe uma diferença muito grande entre você ser pecador e entre você continuar na prática do pecado. Praticar pecado é uma coisa, ter pecado é outra. Nós todos temos pecado. Eu quero ler também, aproveitando a deixa,
E essa confirmação desse texto, eu falei aqui agora, e na carta de João, primeira carta de João, o capítulo 3, os versos 9 e o verso 10, que fala justamente sobre o que é pecado, e as pessoas não entendem muito bem isso. Vamos ver aqui o que é que diz primeira carta de João, capítulo 9, capítulo 3, verso 9 e verso 10. 1 João 3, 9 e 10. Diz assim: todo aquele que é nascido de Deus, do Eterno, não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele, e ele não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus. Desta forma, sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não procede de Deus, tampouco quem não ama seu irmão. Então, essa é a versão que ele veio. Vamos ver esse mesmo texto de primeira carta de João na versão hebraica. Yohanan 3, verso 9 e 10. Diz assim: nenhuma pessoa que tem Deus por Pai, o seu Criador, permanece no pecado, porque a semente plantada por Deus está nele. Isto é, ele não pode continuar pecando, porque tem Deus por Pai. Desta forma, sabendo quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do adversário, que é Satã. Quem não faz o que é certo, não procede de Deus. Quem não faz o que é certo, não procede de Deus. Obviamente que a versão de VI acrescentou algo a mais, né? E não a seu irmão. Isso é coisa de Brit Hadashah, não é escrito da palavra de Deus. As pessoas que não estudam, não entendem, acreditam que toda a escritura é inspirada por Deus. Foi inspirada por Deus porque está escrito lá em 1 Timóteo 3,16. Fala sobre esse assunto. Tá? Mas aquele texto é escrito por Paulo. Paulo está falando sobre o quê? Está falando sobre a escritura que ele conhecia, pela escritura que o povo de Deus, da oportunidade, que os discípulos apóstolos seguiam, que era o Taná, a Bíblia hebraica, o livro hebraico, não a Bíblia como nós temos hoje. Temos que entender isso. As pessoas acreditam que toda a escritura que Paulo está falando é toda essa Bíblia. Não. Pense bem que não existe isso. A Bíblia daquela época, o livro dos judeus, o livro que fala do Deus verdadeiro, que já falei que só existe nesse livro, esse Deus, e comprova que ele existe por esse povo, que é o povo judeu, era o Taná. A Torá, os Netuvim e os Ketuvim, o livro da lei do Pentateuco, o livro de Reis, dos profetas, que era o livro que os judeus estudavam. O próprio Yeshua Ben Yosef estudava, que Paulo também estudava e conhecia, de todo o Gamaliel, Hilel, Shammai, todos os grandes sábios de Israel estudavam por essas palavras, por essa escritura, não por Brit Hadashah. Brit Hadashah é um complemento do livro dos judeus, não outra coisa. O que está fora do livro dos judeus, do Taná, que está no Brit Hadashah, é algo que você tem que usar a inteligência e pensar. Isso procede, faz sentido? Há contradição na palavra de Deus? O próprio Deus se contradiz? Ele é um para para mentir, filho para que se arrependa? Não, mas você usa a inteligência e pense com você mesmo, vê se faz sentido uma coisa dizer uma coisa e outra coisa dizer outra coisa sobre a mesma coisa. Interessante essa colocação que eu fiz agora, eu nem pensei nisso, mas veja que coisa interessante. É assim que funciona as coisas na vida. Você pensa e reflete. Então a vida é uma só, agora nesse mundo, mas tem essa morte que é morrer para o eu, você matar a sua carne, o desejo de querer ser que você não é, você está acima de que você não pode estar acima. Essa é uma morte que eu quero, desejo e estou nela, e espero que você também esteja e procure essa morte, porque essa morte é benéfica, ela traz vida. E é verdade, porque vou ler para você mais um texto encerrando o programa de hoje, falando sobre o que se choveu certo em João, o primeiro Evangelho de João, no capítulo 11, o verso 25, diz assim, pela versão NVI. João, o Evangelho de João, capítulo 11, verso 25. Disse Jesus, que é a NVI: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Ainda que morra, viverá. Vamos ler isso agora também na Brit Hadashah, para que a versão próxima do original.
11:25. Diz assim a escritura. 11:25. Eu sou, disse-lhe Yeshua, eu sou a ressurreição e a vida. Quem deposita a confiança em mim, viverá, ainda que morra. Ainda que morra. Esta é a morte da qual estamos falando. Ele está falando dessa morte. Ainda que você morra para esse mundo, você tem a vida eterna. O propósito da vida é trazer a vida. A palavra, a Torá, é vida e não morte. Mas, se você não obedece a Torá, você está caminhando para a morte. E nós vamos ver no próximo programa que há pessoas que acreditam que estão fazendo coisa certa, de maneira certa, e o caminho está levando ela para a eternidade com vida e abundância, quando na verdade são caminhos de morte, e você verá com certeza isso no próximo programa. Então vemos no programa de hoje 4 tipos de mortes. Você entendeu bem, espero que você se entendeu. Reveja o programa, está no YouTube, você pode ver quantas vezes quiser. E se tiver dúvida, fale conosco, entre em contato conosco, terá um prazer de poder esclarecer as suas dúvidas. Vamos encerrar o programa mais uma vez, agradecendo a Eterno. Então, está no programa, lembrar a você que esse programa é feito de improviso, você é ao vivo, não tem parada para pensar, não, eu faço isso quando sou conduzido, sou compungido pelo Eterno a fazer o programa. Estou gravando esse programa hoje para você, e se há algum erro de relação a capítulos, a versículos, já falei que eu não sou nenhum especialista em gravar capítulo nem versículo de Bíblia. Você estuda a Bíblia. Se eu falei algo que está fugindo do capítulo e do versículo, você tenha misericórdia, tenha respeito, consideração e vai estudar. E entenda que há falhas, pessoas falham. Eu sou um homem e posso falhar. Você também falha. Quem não falha? No sentido disso. Minha memória não é memória de demônios que gravam tudo. Demônios gravam tudo, porque o inimigo de Deus, ele foi instruído em tudo. Ele conhece todas as coisas. Só não tem poder. Então não sabe fazer o que é correto. Não está no seu coração fazer o que é correto. Ele está fazendo o mal. Então, espero que você entenda se disse alguma coisa que fugiu da realidade com relação ao capítulo e versículo. Então, quero dizer a você mais uma vez, muito obrigado pela sua atenção. Vamos agradecer ao Eterno pelo programa de hoje. Eterno Deus, Adonai, o Rei Belerolam. Adonai, Deus de Serradã, Senhor nosso Deus do universo, Senhor, Criador da humanidade. Abba, querido Pai, toda a baixa de Yeshua. Muito obrigado por Yeshua, Hamashia, o Messias de Israel. Toda a baixa, obrigado pela vida, obrigado por mais uma vez estar aqui falando desse assunto que não agrada as pessoas, que é a morte, que infelizmente virá sobre todos nós, por causa da nossa natureza pecaminosa, por causa da nossa ruindade, nossa índole maligna, nossa carne que é contaminada pelo mal. Nascemos contaminados pelo pecado. A minha mãe me concebeu em pecado, disse bem Davi. E é verdade. Não há homem que nasceu de mulher que não nasceu com pecado. Só o Eterno, quando fez trazer a existência Yeshua meu servo, esse nasceu de uma carne pecadora, estava na carne pecadora, mas não cometeu pecado. E é isso que nós queremos fazer, imitar Yeshua, sabendo que se imitarmos, teremos a ressurreição para a vida eterna e a abundância com o Senhor. Porque ele andou em perfeição, ainda que numa carne pecadora. Há pessoas que não creem nisso, foram doutrinadas, o senhor sabe, pelo inimigo a crer numa coisa que é sobrenatural, numa coisa que é com certeza irracional e ilógica quando se para pensar, sabendo o que tu queres. Tu jamais mandaria um homem sem sentimento, sem nenhuma coisa humana, para ser santo no meio de quem não presta. Ser santo é viver uma carne pecadora e não pecar, separado do Senhor. Então, muito obrigado pelo privilégio, que a morte seja como disse Paulo, onde está o teu aguilhão? No final, quando te encontramos, nos tornamos mais do que vencedores, porque essa é a tua palavra diz, nós temos dessa forma. Obrigado por isso mais uma vez. Toda Rabá, Adonai, o Rei Belerolam, muito obrigado, Senhor nosso Deus e do universo. O programa, como de sempre, é a mesma ladainha, porque as coisas
para Deus, no reino de Deus. Parece repetição, mas não é. É outra vez, sem ser novamente. Você talvez não entenda isso, mas no decorrer dos nossos programas você vai entender por que isso acontece, porque você e eu vamos morrer e que tipo de morte nós devemos ter. Então, não perca o próximo programa. Mais uma vez digo, tchau, boa semana, leio para ontem. Tchau.